A arte é o social em nós, e o seu efeito se processa em um indivíduo isolado. Isto não significa, de maneira nenhuma, que suas raízes e essências sejam individuais. O social existe até onde há apenas um homem e as suas emoções. Lev Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896, na cidade de Orsha, na Bielorrússia. Formado em Direito, estudou simultaneamente Literatura e História, com interesse pela psicologia. Estudou psicanálise, behaviorismo, Gestalt e Piaget. Sua graduação também foi em Medicina e se interessou especificamente pela neuropsicologia. Marcou seus estudos também da estética trabalhando como crítico literário e pesquisava processos de mudança na história do sujeito, buscando uma psicologia historicamente fundamentada, enraizada no materialismo histórico e dialético. Este materialismo histórico-dialético se fundamentou epistemologicamente e ontologicamente na escola de Vygotsky, na hora da elaboração da psicologia histórico-cultural, pressupondo uma concepção histórica, social, dialética e concreta de que o ser humano singular é um ser social e histórico, uma síntese de múltiplas determinações concretas formadas através da atividade humana. Seu objetivo teórico era construir uma teoria sobre a origem e desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, que reunisse tanto os seus fundamentos biológicos quanto as influências socioculturais que os determinam. Como exemplo, a abordagem psicológica genética interacionista. Ao cimentar as principais conjunturas da psicologia sociohistórica, levou em conta que o funcionamento psicológico tem suporte biológico, ou seja, é produto da atividade cerebral, sendo este um órgão que possuía um sistema aberto de grande plasticidade. Também levou em conta que a cultura é parte integrante da natureza humana e que o desenvolvimento psicológico não é universal, abstrato, mas histórico e culturalmente contextualizado. Sendo assim, a relação homem-mundo é mediada por sistemas simbólicos, sendo a principal delas a linguagem. Vygotsky levou em conta 4 planos genéticos para o desenvolvimento humano. Primeiro, a filogênese, seria o desenvolvimento da espécie humana. Segunda, otogênese, o desenvolvimento do indivíduo. Terceira, sociogênese, o desenvolvimento sobre o seu contexto histórico-cultural. A quarta seria a microgênese, que seria o desenvolvimento dos aspectos específicos do sujeito. Vygotsky também irá conceituar os processos psicológicos superiores como o funcionamento psicológico tipicamente humano, envolvendo a capacidade simbólica, a consciência e o controle da atividade psíquica. Já os processos psicológicos elementares envolvem reações reflexas e ações condicionadas, características das crianças pequenas. Em parte, junto com a cultura, formam as funções superiores. Para Vygotsky, o desenvolvimento psicológico se dá de fora para dentro, por um processo chamado internalização. A internalização não é um processo de absorção passiva, mas de transformação e síntese. É a reconstrução num novo plano intrapsicológico de atividades e funções interpessoais. Desta atividade mediadora aos signos, que são representações mentais que substituem um objeto concreto. Dirige-se para a formação do psiquismo. Há 3 tipos de signos: os indicadores, icônicos e simbólicos. Os indicadores são aqueles que têm uma relação de causa e efeito com aquilo que significam, por exemplo, a fumaça indicando fogo. Segundo, o icônico são imagens ou desenhos daquilo que significam, como assim a placa de estacionamento. Terceiro, simbólicos, que têm uma relação abstrata com o que significam, por exemplo, os signos matemáticos. Por meio desses signos, podemos ver a capacidade simbólica do ser humano de fazer representações que possibilitem ao homem libertar-se do espaço e tempo presentes, fazer relações mentais, evocar o passado e planejar o futuro. Acaba que os significados fornecidos pela cultura fazem a mediação entre indivíduo e mundo real, isto é, fornecem o filtro através das quais os indivíduos passam a perceber,
organizar e interpretar o mundo. A capacidade simbólica não está presente na criança desde o nascimento. Ela vai sendo construída ao longo do desenvolvimento individual, a partir das interações sociais. É através das relações sociais que os sistemas simbólicos são compartilhados, possibilitando assim a apropriação individual, ou seja, a internalização, do universo cultural. Muitas sociedades criam sistemas de signos ao longo da história que modificam e influenciam seu desenvolvimento social e cultural. Para Vygotsky, é pela interiorização de sistemas de signos, produtos culturais, que se dá o desenvolvimento cognitivo. O domínio de linguagens abstratas, como a fala, matemática, mapas gráficos, etc., permite o afastamento de um contexto concreto. Isso leva ao desenvolvimento do pensamento conceitual e da lógica proposicional, que seriam as combinações mentais para a resolução de um problema sob forma de exposição verbal. É na e pela atividade que o psiquismo se desenvolve. A atividade é definida como forma de relação viva, através do qual se estabelece um vínculo real entre a pessoa e o mundo que a rodeia. Por meio da atividade, o indivíduo atua sobre a natureza, sobre as coisas e sobre as pessoas. Na atividade, o indivíduo desenvolve e realiza suas propriedades internas, intervém como sujeito em relação às coisas e como personalidade em relação às pessoas. A atividade humana é sempre movida por uma intencionalidade e busca responder a uma necessidade, sendo que esta precisa encontrar um objeto que a satisfaça. As funções psíquicas superiores desenvolvem-se em atividades que as requeiram. Dessas atividades se vêm as crises, que retratam a necessidade de continuidade do processo de desenvolvimento. Superar as crises significa movimentar situação social de desenvolvimento, a periodização do movimento. Essa periodização do desenvolvimento não é concreta ao levar em conta que o desenvolvimento não é universal, então ela não obedece necessariamente a critérios cronológicos rígidos, ao considerar as situações sociais individuais de cada um. Porém, por questões de neoformações, temos a crise pós-natal, crise do 1 ano, crise dos 3 anos, a dos 7 anos e a dos 13 anos, em média de 4 anos para cada. Vygotsky faleceu aos 37 anos, em 1934, na cidade de Moscou, na Rússia, e deixou um grande legado para a psicologia. Não há como considerar o desenvolvimento humano sem entender o seu contexto histórico-social. As funções psíquicas humanas têm gênese histórico-cultural e sustentam-se em uma base material de existência.